Caro estudante, seja bem-vindo a uma das últimas disciplinas da pós-graduação em Psicopedagogia em EAD. Nesta videoaula e no caderno de estudos, vou conversar com você sobre conceitos como linguagem, fala e voz, que usamos comumente como sendo sinônimos, mas que conceitualmente são bastante diferentes. Também abordaremos questões sobre o desenvolvimento de linguagem, fala e voz, e as patologias relacionadas a essas entidades. Tentarei diferenciar alguns conceitos da área fonoaudiológica e exemplificá-los. Antes de começarmos, gostaria de lhe fazer algumas perguntas. Você já teve contato com o fonoaudiólogo? Conhece o que este profissional faz? O fonoaudiólogo adquiriu fama nos últimos tempos por ensinar as pessoas a falar ou fazer exames de audição. Talvez seja este o conceito que você também tenha formado. Mas a fonoaudiologia é uma ciência muito mais abrangente que isso e utiliza diversas áreas do conhecimento humano para embasar a sua prática. Você que está fazendo esta especialização provavelmente veio em busca de novos conhecimentos que possam melhorar e aperfeiçoar a sua prática profissional. Novamente, vou lhe fazer um questionamento. Você já parou para pensar que, como psicopedagogo, você utilizará o conhecimento de outras ciências? Nesse momento, você já deve estar se questionando: uma dessas ciências é a fonoaudiologia? E por que eu preciso conhecer seus conceitos? O objeto de estudo da fonoaudiologia é a linguagem, independente da forma que se apresente, e você, como psicopedagogo, estará utilizando-se da linguagem para fazer a mediação com seu aluno ou cliente e também para orientar as pessoas com quem irá trabalhar na instituição. Além disso, na psicopedagogia, você estará lidando com crianças que apresentam alterações de linguagem e que você precisa conhecer para orientar a família e a instituição. É importante lembrarmos que alguns dos capítulos não vão se relacionar com o trabalho específico do psicopedagogo, mas sim com a clínica da fonoaudiologia, médica ou odontológica. Mas por que então inserir estes temas também na pós em psicopedagogia? Simples. Trabalhando na clínica ou em uma instituição, você terá contato com uma ampla clientela, que terá necessidades diferenciadas, e talvez seja você o único profissional a ter contato com este cliente. Necessitará então ter uma visão ampla do desenvolvimento para poder encaminhá-lo a outros profissionais. Vejamos um exemplo. Uma criança que apresenta respiração pela boca. Que consequências isto pode trazer ao seu desenvolvimento? Você sabia que a criança que apresenta respiração oral pode ter distúrbio de sono e prejuízo no aprendizado? Pois é. O que percebemos comumente é que muitas famílias veem na figura do professor também um orientador, e que além do médico, o professor dos filhos é o único profissional que tem poder de sugestionar algum atendimento específico para a criança. Neste caso, acaba tornando-se quase que obrigatório a qualquer profissional da saúde e educação ter uma visão mais ampla do desenvolvimento humano. Ou seja, não nos basta mais ter o conhecimento fragmentado do cliente, como fazíamos antigamente. Hoje, precisamos de profissionais completos e comprometidos com a qualidade de vida, com a promoção da saúde e não mais apenas preocupados com técnicas de reabilitação. Para que possamos organizar o nosso estudo, esta disciplina foi dividida em 7 capítulos: Linguagem e Fonoaudiologia, Desenvolvimento normal de linguagem, alterações de linguagem, alterações de fala e voz, alterações auditivas,
alterações nas funções neurovegetativas e de motricidade oral e alterações de aprendizagem. Perceba que estaremos falando de alterações ou de dificuldades e não de distúrbios. Algumas dessas alterações podem, inclusive, serem amenizadas com a orientação do psicopedagogo. Aí está a importância de você conhecer o desenvolvimento adequado para que possa reconhecer as dificuldades do seu cliente e então tomar as devidas providências. Cada um dos capítulos é dividido em subseções, de acordo com o número de patologias apresentadas no mesmo. Então vamos lá! Espero que essa disciplina leve até você, além do conhecimento teórico, momentos de reflexão sobre o desenvolvimento humano e o nosso papel enquanto profissionais da educação e saúde. No primeiro capítulo, teremos como objetivo conhecer a ciência fonoaudiologia, as funções do fonoaudiólogo e suas áreas de atuação, articular a fonoaudiologia e a psicopedagogia, diferenciar o papel do fonoaudiólogo e do psicopedagogo, além de apresentar o conceito de linguagem, fala e voz. Para isto, farei um panorama breve da fonoaudiologia e discutiremos a sua relação com a psicopedagogia. Poderemos, assim, juntos, entender por que a psicopedagogia e a fonoaudiologia estão intimamente ligadas e como uma pode ajudar a outra na solução de problemas. Para que você possa aprofundar seus conhecimentos, veremos alguns conceitos, como linguagem, fala e voz. A idealização da profissão de fonoaudiólogo no Brasil data da década de 30, oriunda da preocupação da medicina e da educação com a correção de erros de linguagem apresentados pelos escolares. De lá para cá, a fonoaudiologia deixou de ser apenas técnica para ser uma profissão regulamentada por lei, em 1981, com competência definida como ciência. Veremos então qual o conceito definido pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. A fonoaudiologia é a ciência que tem por objeto o estudo da comunicação e seus distúrbios. Para tanto, focaliza os processos e aspectos participantes das ações do organismo em ambiente que requeira comunicação, quais sejam a linguagem oral e escrita, a articulação dos sons da fala, a voz, a fluência e a audição. Você já viu este símbolo? Este é o símbolo da fonoaudiologia. O fonoaudiólogo é, então, um profissional da saúde de atuação autônoma e independente que exerce suas funções nos setores público e privado. É responsável por promoção da saúde, avaliação e diagnóstico, orientação, terapia, habilitação e reabilitação, monitoramento e aperfeiçoamento de aspectos fonoaudiológicos envolvidos na função auditiva periférica e central, na função vestibular, na linguagem oral e escrita, na articulação da fala, na voz, na fluência, no sistema miofuncional orofacial e cervical e na deglutição. Exerce também atividades de ensino, pesquisa e administrativas. Em que locais o fonoaudiólogo pode atuar? Unidades básicas de saúde, ambulatórios de especialidades, hospitais e maternidades, consultórios, clínicas, domicílios, asilos e casas de saúde, creches e berçários, escolas regulares e especiais, instituições de ensino superior, empresas, meios de comunicação, associações, ONGs, entre outros. A psicopedagogia busca a compreensão sobre os variados processos inerentes ao aprender humano, certo? E para que ocorra a aprendizagem, as pessoas precisam da mediação da linguagem. É através da linguagem que ocorre a aprendizagem, seja a linguagem falada, escrita ou visual. O psicopedagogo necessita compreender os processos de aprendizagem e entender suas possíveis dificuldades.
Durante esse processo, ocorre a transmissão e apropriação de conhecimentos, que é perpassado pela comunicação, ou seja, pela linguagem. Conseguimos perceber como a linguagem é importante para o processo de ensino-aprendizagem. Mas afinal, o que é linguagem? Será que linguagem é fala? Será que é voz? Ou são conceitos diferentes? No caderno de estudo, você encontrará várias definições e exemplos do que são esses conceitos. Brevemente, faremos nesta videoaula essa discussão. A linguagem é um processo complexo que envolve função cerebral e participa da comunicação. A linguagem pode ser verbal ou não verbal. A linguagem verbal acontece quando utilizamos as palavras, sejam elas faladas ou escritas. Por exemplo, um discurso, um diálogo ou uma carta. Já na linguagem não verbal, não utilizamos palavras, como uma placa, um semáforo, gestos e até mesmo o choro do bebê. Um apito no jogo de futebol, o cartão vermelho e amarelo e uma dança são outros exemplos de linguagem não verbal. Veja alguns exemplos de linguagem não verbal. Quando nos comunicamos, geralmente usamos a linguagem verbal e a não verbal juntas, com palavras, expressões da nossa face e gestos. Já a língua é um sistema abstrato de regras gramaticais. É através da língua que podemos mais facilmente transmitir as informações. É formada por palavras e regras gramaticais. A língua é uma construção unicamente humana, constituída por um povo, ou seja, a língua é o idioma falado deste povo. A fala, então, é a utilização da voz com palavras e significados. A fala é a utilização da língua articulada com todo o aparato anatômico e fisiológico das estruturas do corpo humano. E a voz? A voz é o som produzido pela vibração das pregas vocais, também conhecidas como cordas vocais, na laringe, pelo ar vindo dos pulmões. Cada pessoa tem uma voz diferente, que podem ser parecidas, no caso de familiares, mas não são iguais, em virtude da anatomia de cada laringe. Você percebeu, a partir das definições, que estes conceitos são bem diferentes? Nos próximos capítulos, iremos falar de cada um deles e das patologias possíveis de ocorrer. No capítulo 2, iremos descrever o desenvolvimento normal de linguagem e teremos como objetivos examinar as fases de desenvolvimento de linguagem na criança, relatar a sequência de aquisição fonética e fonológica e valorizar a fase crítica de desenvolvimento de linguagem. Você sabe como a criança desenvolve a linguagem? Com certeza você já estudou isto como pedagogo e já deve ter se perguntado muitas vezes se esta ou aquela criança estaria com desenvolvimento de linguagem adequado para a sua idade. E quando nos deparamos com uma criança que troca ou omite sons na fala, procuramos saber se ela já não deveria estar falando corretamente ou se aquele tipo de troca ainda é normal para a sua idade. Aprender a falar não é só aprender a articular sons ou aprender palavras novas, mas sim conhecer e organizar o mundo que cerca a criança. É através da fala do adulto e da sua própria fala que ela organiza os seus processos mentais. Podemos perceber, através desse quadro, como a criança organiza sua linguagem. No primeiro momento, a criança ainda não fala. É a fala do adulto que orienta o comportamento da criança. No segundo momento, a criança começa a falar as primeiras palavras, mas só nomeia o que vê. A fala é dirigida para o presente, ou ações que acabaram de acontecer no passado recente. No terceiro momento, a criança fala enquanto age. É a fala egocêntrica, que se constitui no exercício de autorregulação. A fala está se internalizando. No quarto momento, a criança fala antes de agir.
a fala é dirigida para o futuro, a fala já se internalizou e se converte em instrumento de planejamento e organização do próprio comportamento. As fases do desenvolvimento linguístico propostas por Luria nos mostram a importância do modelo do adulto no desenvolvimento da linguagem da criança. São elas: repetição, nomeação e fala narrativa. Por volta de 1 ano de idade, quando a criança começa a falar as primeiras palavras, ela depende totalmente do modelo do adulto para realizar as suas emissões. É a etapa da repetição. Por volta de 1 ano e 6 meses de idade, desenvolve-se a nomeação. Nesta fase, se pedirmos para uma criança contar uma história seguindo um livro, ela irá virar as páginas e apenas nomear as gravuras. E por fim, a terceira etapa, a da fala narrativa, introduz a frase. No caderno de estudos, você verá em detalhes todas as fases de desenvolvimento de linguagem e as etapas de aquisição dos fonemas. Nos próximos capítulos do seu caderno de estudos, você encontrará a definição, sintomas e orientações com relação a todas as patologias descritas nesta disciplina. Neste capítulo, veremos as patologias de linguagem e teremos como objetivos conhecer o conceito, os sintomas do atraso no desenvolvimento de linguagem e como aplicar as orientações para a escola e família. Conhecer também os conceitos e sintomas de desvio fonético e fonológico, disfluência e gagueira, afasia e autismo, e aplicar as orientações práticas para a escola e família. Uma criança com atraso no desenvolvimento de linguagem é aquela que apresenta-se em uma fase de desenvolvimento de linguagem não condizente com a sua idade, mas as características de linguagem que está apresentando não são diferentes da linguagem de uma criança mais nova. Ou seja, ela está no processo de desenvolvimento de linguagem, só que atrasada. Para ficar mais claro, vamos aos sintomas. A criança compreende, mas não fala, ou sua fala é ininteligível. Geralmente não tem dificuldade auditiva, mental, transtornos invasivos do desenvolvimento ou ausência dos órgãos sonoarticulatórios. Sua brincadeira também é bastante empobrecida, em decorrência da ausência ou deficiência de interação com o adulto. Quando ela quer pedir algo, aponta ou leva o adulto até o objeto desejado e fica furioso ou nervoso quando não é atendido. A aquisição dos fonemas segue padrões universais, mas cada criança apresenta suas características individuais. A criança é ativa durante todo o processo e é comum ocorrerem erros que acontecem durante a aquisição que são normais, sendo a fase de maior uso produtivo até os 4 anos de idade. No desvio fonético, as alterações manifestam-se principalmente por meio de distorções, ou seja, a dificuldade está na produção do som. A regra fonológica encontra-se respeitada. A criança não troca os sons da fala por outros, mas sim utiliza os corretos com articulação imprecisa ou distorcida. Como neste exemplo, ao invés da criança falar sapo, ela fala chapo. As alterações fonológicas manifestam-se principalmente por meio de omissões e ou substituições, em que a criança omite ou substitui o som-alvo por outro presente em seu inventário fonético. Por exemplo, a criança troca pato por bato. Ao invés de dizer faca, ela fala vaca, e selo por zelo. Também substitui bolo por polo e dado por tato. Também acontece a substituição em vaso por faso. Há um período na vida da criança, até os 4 anos de idade, em que ela pode apresentar o que chamamos de gagueira fisiológica. Um período em que a criança é disfluente,
mas é considerado normal no desenvolvimento da linguagem. Isto acontece em momentos em que ela quer contar algo, o pensamento é mais rápido do que a capacidade articulatória e a capacidade de organização do discurso ainda não está totalmente desenvolvida. É uma fase normal no desenvolvimento de linguagem e basta algumas orientações à família para que a gagueira não se instale como patológica. No caso das crianças, elas só perceberão que estão gaguejando quando apontado a elas pelo adulto através de expressões do tipo: fale mais devagar, não gagueje tanto, respire antes de falar, pare, respire, fale. É nesses momentos que a criança começa a prestar atenção não no conteúdo da sua fala, mas na forma como ela fala, e também a evitar pessoas, ambientes ou palavras em que ela antecipa que irá gaguejar. Já na gagueira, considerada patológica, a frequência na fala está alterada. Há mais prolongamentos, repetições e posições articulatórias fixas do que o normal. Há um esforço motor visível durante a fonação, tensão nos músculos articulatórios e medo de falar. Na gagueira fisiológica, na criança, considerada normal no desenvolvimento, a criança pode apresentar dificuldade em iniciar um assunto, gaguejando e repetindo, mas sem demonstrar esforço físico ou sofrimento. Já na gagueira patológica, percebemos no sujeito esforço físico e medo de falar. Estudos feitos pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia mostram que hoje no país, cerca de 1.600.000 pessoas são gagas. A gente não tem uma causa completamente definida, mas os principais estudos estão indicando que ela tem um grande componente genético e também uma relação com o comprometimento na organização dos movimentos da fala. Sofia, de 8 anos, desde os 2 anos e 4 meses, faz tratamento contra a doença. Eu fiz terapia desde cedo e antes de entrar na primeira série, ela começou então com fonoaudiologia. O colégio foi avisado e tudo para ajudar ela no que ela precisa, mas a maior ajuda vem dela mesma. Aulas de canto e terapia diminuíram bastante os sinais. Eu abro bem a boca e eu faço bastante exercícios. Quanto antes tratar, melhor. Alguns casos de disfluência naturalmente desaparecem, mas aqueles casos que não desaparecem, às vezes os sintomas são muito sutis, devem ser encaminhados para o tratamento. Afasia é o comprometimento de linguagem causado por uma disfunção ou lesão cerebral. Causa dificuldade para entender a linguagem dos outros, encontrar o nome das coisas, produzir sua própria linguagem e organizar o conjunto dos comandos motores responsáveis pela boa articulação das palavras. Pode comprometer a linguagem falada, escrita, a compreensão e a leitura. Você já deve ter tido contato com alguma pessoa com afasia, apenas não sabia o nome da patologia. Você conhece alguém que sofreu um AVC e ficou sem falar ou com dificuldade para entender? Esta pessoa apresenta afasia. O autismo é uma inadequação no desenvolvimento que se manifesta de maneira grave por toda a vida. É incapacitante e aparece tipicamente nos 3 primeiros anos de vida. Seus sintomas são distúrbios no ritmo de aparecimento de habilidades físicas, sociais e linguísticas, reações anormais às sensações, fala e linguagem ausentes ou atrasadas, ritmo imaturo de fala, restrita compreensão de ideias e uso de palavras sem associação com significado, relacionamento anormal com os objetos, eventos e pessoas, e objetos e brinquedos não usados de maneira devida. Ei, querem brincar de siga o mestre? Não, obrigada. E você, André? Um autista não imita outras crianças. Vamos brincar de outra coisa. Serei uma princesa. E um dragão. Eles também não brincam de faz de conta. Então não dá pra brincar todos juntos. Claro que dá.
e a voz são produzidas pela ação conjunta dos pulmões, da traqueia, laringe, cavidades nasais e cavidade oral. A corrente de ar que vem dos pulmões passa para a traqueia e finalmente para a laringe. Na laringe, encontram-se as pregas vocais que produzem a voz através da sua vibração. A abertura e o fechamento rápidos das pregas vocais interrompem periodicamente a corrente de ar, de modo a produzir um som no interior das cavidades faríngea, oral e nasal. A modificação dessas estruturas transforma um som indiferenciado em sons de fala com significado. Perceba então que o que para nós parece muito simples e fácil, para quem tem uma patologia de fala ou de voz, torna-se então muito difícil, pois para falar utilizamos diversas estruturas e sistemas do nosso organismo. Neste capítulo, caracterizaremos a disartria, que é uma patologia de fala e voz, com causa neurológica. A fissura lábio-palatal, que também provoca alteração na fala e na voz, mas esta de causa pré-natal, má formação congênita. E, por fim, a já bem conhecida disfonia. Alterações resultantes de distúrbios no controle muscular do mecanismo da fala devido a um dano no sistema nervoso central ou periférico. A disartria designa problemas de articulação da fala, voz, respiração e ressonância. Exemplo de uma pessoa com disartria é o doente de Parkinson, que tem dificuldade para articular os sons, sua fala é arrastada e às vezes até fanhosa. O Fantástico começa agora com uma história emocionante. Uma história de superação e de amor de um pai por um filho. E que deixa o coração da gente até mais leve, né, Tadeu? Zeca, boa noite, Patrícia. Boa noite, Tadeu. Eu fui para os Estados Unidos para contar essa história e olha, é de arrepiar. Mas não vamos falar mais nada agora não. Assistam com a gente. No meio de tantos atletas, um homem tem uma missão maior. Seu filho quer participar e ele vai atender o desejo do filho. A fissura lábio-palatal trata-se de uma abertura no lábio ou palato, que é o céu da boca, ocasionada pelo não fechamento dessas estruturas, que ocorre entre a 4ª e a 12ª semana de gestação. As fissuras podem ser unilaterais ou bilaterais e variam desde as formas mais leves, como cicatriz labial ou úvula bífida, até formas mais graves, como as fissuras completas de lábio e palato. A disfonia é um distúrbio da comunicação, no qual a voz não consegue cumprir o seu papel básico de transmitir uma mensagem. Uma disfonia representa qualquer dificuldade na emissão vocal
que impeça a produção natural da voz. Essa dificuldade pode ser por meio de uma série ilimitada de alterações, como, por exemplo, esforço à emissão, dificuldade em manter a voz, cansaço ao falar, variações na frequência fundamental habitual, rouquidão, falta de volume e projeção, perda da eficiência vocal, pouca resistência ao falar, entre outras. No capítulo 5, temos como objetivos conhecer o conceito da deficiência auditiva e apontar os seus sintomas, conhecer o conceito de distúrbio de processamento auditivo central e as suas características. Quando a pessoa não tem a integridade do sistema auditivo ou parte dele, pode não ter a audição dentro dos limiares de normalidade, ou seja, não escutar bem ou, mesmo tendo a audição normal no sentido de ouvir o som, não consegue discriminar este som, decodificando-o. Os dois casos caracterizam patologias auditivas. A surdez pode ser definida a partir dos aspectos orgânicos, sendo essa classificada de acordo com o local da lesão, ou também classificadas dependendo do seu grau, audição normal, perdas leves, perdas moderadas, severas e profundas. É importante lembrarmos que a surdez caracteriza-se por uma privação sensorial, mas as suas consequências não se limitam às dificuldades auditivas, refletindo função neurovegetativa é toda a função que nos mantém vivos, como respirar, circular o sangue, transpirar, sentir medo, sugar o leite quando nascemos, engolir, entre outros. Funções que o nosso organismo realiza sem que nós precisemos pensar, ordenar ou coordenar. São essenciais para a nossa sobrevivência. No caso da fonoaudiologia, as funções neurovegetativas estudadas são sucção, mastigação, deglutição e respiração. Já a motricidade oral tem relação com os movimentos realizados pela boca para que possamos sugar, mastigar, engolir e até falar. Por isso, falaremos da oclusão dentária, que será importante na hora de mastigar, engolir e falar. Veremos também quantas coisas são prejudiciais para o correto desenvolvimento da nossa arcada dentária e até da nossa face. Falaremos também da deglutição, que só para relembrar é o ato de engolir. E conheceremos uma patologia que é mais comum do que podemos imaginar, que é a dificuldade em engolir, como quando a pessoa engasga, tosse ou a comida cai para fora da boca, a disfagia. O desenvolvimento das dentições decídua, mista e permanente está diretamente relacionado com o crescimento da face. Uma das causas da alteração oclusal são alguns hábitos que são prejudiciais ao seu desenvolvimento, como o uso prolongado de chupeta e mamadeira, sucção do dedo polegar, respiração oral, entre outros. No seu caderno de estudos, você encontra de forma detalhada como cada um desses fatores interfere no desenvolvimento oclusal e de face. Respiração oral, como o próprio nome sugere, ocorre quando a respiração que deveria ser realizada pelo nariz é realizada pela boca. A obstrução nasal é uma das queixas mais comuns em consultórios médicos. Frequentemente, a obstrução nasal é crônica e, como mecanismo de compensação, o paciente passa a respirar pela boca. Por acontecer muito isso na população em geral, acaba passando despercebido, como se fosse um hábito natural. Mas a respiração oral gera uma série de distúrbios locais e sistêmicos que podem comprometer a qualidade de vida, além de influenciar no crescimento do desenvolvimento crânio-facial. As crianças com respiração oral, durante o sono, geralmente apresentam roncos e, em casos mais graves, chegam a ter apneias obstrutivas, ou seja,
a interrupção da passagem do ar nas vias aéreas superiores. A respiração oral pode também ocasionar diminuição na concentração, sono diurno e, consequentemente, alteração na aprendizagem. A disfagia é sintoma de alguma alteração nos mecanismos do controle neuromotor ou sensorial da deglutição. Um indivíduo disfágico pode ter um leve desconforto ao engolir, enquanto o outro pode ser incapaz de ingerir qualquer alimento de maneira segura e apresentar complicações clínicas como desnutrição, desidratação, pneumonia aspirativa, entre outras. Neste capítulo, teremos como objetivos analisar o papel do fonoaudiólogo e do psicopedagogo nas alterações de aprendizagem, conhecer o conceito de dislexia, de disortografia e de disgrafia. A criança com dislexia pode apresentar os seguintes sintomas, além da dificuldade primária com a leitura: distúrbios de memória, dificuldade com memória para sequência, desorientação direita e esquerda, desorientação temporal, distúrbio topográfico e distúrbio do padrão motor. A disgrafia caracteriza-se pela dificuldade motora, letra ilegível ou irregular, má organização da escrita na página, distorções na forma de letras ou letras com traçados irregulares. Desortografia é a escrita incorreta, com erros e trocas de grafemas. Chegamos ao final da nossa videoaula. Espero que você tenha aproveitado e que possa utilizar estes conteúdos na sua profissão. O caderno de estudos pode ser um material a ser consultado sempre que você tiver dúvida quanto ao desenvolvimento normal e patológico da linguagem, fala e voz. Bom estudo!